preparo. Como é que eu me preparo para essa gravidez? Ops, engravidei? Esse é meu preparo? Não deveria ser. Porque não é, desde que o mundo é mundo, as pessoas engravidam da mesma forma. Então, ops, engravidei não existe, né? Então, vamos pensar. Se eu não tomo nenhuma medida anticontraceptiva ou anticoncepcional, não necessariamente a pílula, mas qualquer medida contraceptiva, eu estou suscetível a engravidar. Eu posso engravidar. Então, eu tenho que me preparar para essa gravidez ser o mais saudável possível. O ideal seria, então, que a gente se preparasse antes, né? Fizesse um check-up para ver se está tudo ok. Se está tudo certinho, se eu tô saudável, se meu esposo tá saudável, porque às vezes a gente esquece do marido, ou do parceiro, ou do namorado, enfim, de quem vai ser o pai do bebê. Mas ele também, ele vai dar metade dos seus cromossomos pro bebê, então a gente precisa também que o pai esteja saudável. E uma vida saudável é uma vida igual para homens e mulheres, né? O que a gente pensa, o que é uma vida saudável? Uma vida sem doenças, uma vida com uma boa qualidade de vida. Boa qualidade de vida não quer dizer dinheiro, quer dizer uma saúde física e mental. Porque para uma boa gestação e para um bom puerpério, eu tenho que ter uma boa saúde mental. Isso é essencial, ninguém dá bola. Todo mundo pensa, o quartinho, qual vai ser? Vou botar papel de parede ou vou pintar a parede? O berço vai ser assim ou vai ser Moisés? E se a gente não se preocupa com a nossa saúde mental, que é fundamental. Não só pelas oscilações hormonais que vão fazer a gente ficar meio tralalequinha durante a gravidez, mas também porque é um impacto na nossa rotina. E nem todo mundo está preparado para isso. Eu ouso dizer que a maioria não está preparada para isso mesmo. Eu também não estava. E eu passei 7 anos tentando engravidar. E quando a minha filha, eu engravidei, eu fiquei... E quando a minha filha nasceu, eu pensei, caraca, isso que as pacientes falavam e diziam que eu não entendia, realmente eu não entendia. Eu só passei a entender depois que eu tive o meu neném. Então, primeira coisa, pra gente ter uma gestação saudável, preparo. Como é que eu faço esse preparo? Eu devo procurar uma pessoa de minha confiança, um médico de minha confiança, né, que seja um médico da minha família, ou de preferência obstetra, que tem um olhar, ou deveria ter um olhar mais amplo sobre a saúde da mulher, e fazer exame físico, fazer os exames preventivos. O preventivo é para prevenção, não quer dizer que é só a coleta do Papa Nicolau, né? O citopatológico do colo uterino, que também é chamado Papa Nicolau, ele deve ser feito sim, pelo menos a cada 2 anos, um ano sim, um ano não. O ideal seria todos os anos. Mas a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, já deu orientação de que, depois de 2 anos seguidos, com o preventivo normal e sem nenhuma grande alteração neste período de saúde, eu poderia fazer até um ano sim, um ano não, né? Os meus preventivos sendo que se esses últimos foram normais. Então eu devo coletar meu preventivo para ver se meu colo do útero está saudável. Se ele não estiver saudável, pensa bem. O colo do útero é a portinha de entrada e a portinha de saída do bebê. Então se ele não estiver saudável, se tiver alguma doença, por exemplo, vou usar um termo bem popular que é o pré-câncer, mas seria alterações citopatológicas como NIC2, NIC3, eu tenho que primeiro fazer esse tratamento para que eu possa ter uma gestação saudável que também não põe em risco a minha vida. Porque apesar de que a maioria das mulheres, né, quando engravidam, pensam em primeiro lugar no bebê, a gente tem que pensar que uma casinha bem preparada, então um corpo materno bem saudável, é a melhor moradia para o bebê nesses 9 meses. Né? Então eu faço preventivo do colo do útero, eu posso fazer também os exames de laboratório. Nesses exames de laboratório, eu, Patrícia, geralmente peço os exames de rotina, que seriam hemograma, glicemia para rastreamento de diabetes, colesterol e triglicerídeos para rastreamento de dislipidemias, TSH para rastreamento de doenças de tireoide, no mínimo. Peço também a vitamina D, embora não haja um consenso, vitamina D acima de 30, né, de preferência próxima aos 50. Lembrar que a dose tóxica da vitamina D é 100, né, quando faço o exame sanguíneo, 100 unidades, 100 miligramas. E é importante, essa vitamina D mais alta também é bastante importante. Aí tem vários estudos sobre isso, hoje não é o nosso objetivo, né, ficar falando sobre esses estudos, mas depois a gente pode falar isso mais detalhadamente. Então eu faço os exames de rotina, ok. Faço os exames pré-concepcionais, que a gente chama, né?
que são aqueles exames de doenças infecto-contagiosas que podem impactar na nossa saúde de forma a diminuir a minha fertilidade ou, né, prejudicar a minha fertilidade, mas também exames de doenças infecto-contagiosas que possam contaminar o bebê, né? Então, por exemplo, parece uma coisa simples, mas se eu tenho uma glicemia aumentada e eu não sei, né, que a pessoa chama uma pré-diabetes, ou uma diabetes, ou uma pré-diabetes, que é uma glicemia alterada, eu posso ter malformações fetais. E essas malformações podem ser tão severas que eu posso ter um abortamento no primeiro trimestre. Se eu tenho uma sífilis maltratada, ou não tratada, e que eu não sei, porque nem sempre a sífilis, ela tem manifestações. Tem pessoas que têm lesões que logo vão pensar, tô com sífilis. Mas tem muitas pessoas que não vão ter lesões. E que vão ter sífilis silenciosa. Essa gravidez, o nenê possa ter algum problema, possa inclusive levar a um abortamento, ou ter lesões sérias, ou até nascer com graves problemas. Então, uma sífilis diagnosticada antes da gravidez, ela é tratada. Uma sífilis descoberta durante a gravidez, no meio da gravidez, também pode ser tratada, né? E eu tenho que pensar, não vou me apavorar, eu preciso saber das coisas antes. E se eu descubro um HIV? Se eu descubro um HIV, eu vou fazer um pré-natal de alto risco, né? Um pré-natal bem minucioso para tentar não contaminar meu bebê. Então vamos tentar simplificar. É difícil? Claro que é difícil. E se eu descubro alguma dessas doenças, eu não posso, eu vou pirar. Calma, pessoal. Nós estamos aqui para auxiliar. Eu vou fazer o tratamento, eu vou me cuidar, eu vou fazer a verificação se esse tratamento deu certo. E aí eu vou continuar a minha gestação bem acompanhada, né? Fazendo um pré-natal de bastante qualidade. Isso é importante para a gente ter o nosso objetivo, nosso produto final com o máximo de saúde que a gente puder, né? Então é importante fazer esse rastreamento logo no início. Eu gosto de também pedir ultrassom transvaginal, tem muitas mulheres que nunca fizeram. E aqui na nossa região, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o uso de alguma substância nas lavouras, não sei, né? Não quero fazer falso testemunho, mas a gente tem muitas malformações uterinas. O que são malformações uterinas? São úteros de formatos diversos. Então tem úteros que tem divisória no meio, que é o útero septado, tem úteros que parecem dois úteros grudados, que é o útero de Delfos. Então tem várias malformações, e algumas dessas malformações, elas devem ser tratadas antes da gestação. Por quê? Se eu tenho uma divisão interna do útero muito espessa, que é o útero septado, o útero de Delfos, eu tenho uma grande chance de ter que fazer uma correção cirúrgica antes. E se não são aquelas mulheres que começam a ter nenê, engravidam e perdem, engravidam e perdem, engravidam e perdem, quando a gente vai ver uma malformação uterina. Só dei um exemplo mais grosseiro para vocês entenderem por que esses exames devem ser solicitados. Mulheres com mais de 35 anos que queiram engravidar, a gente chama de gestação idosa. Quem inventou esse nome provavelmente foi um homem, porque nenhuma mulher teria a petulância de dizer que outra mulher de 35 anos é uma idosa, né? Pelo amor de Deus, me dá até raiva dessa denominação. Eu ainda tenho que falar porque está escrito em vários lugares, as mulheres muitas vezes se sentem inibidas de tentar engravidar com mais de 35 anos ou próximo dos 40, têm vergonha porque acham que estão muito velhas, mas não estão velhas não. Isso aí é um conceito por algum homem chato que inventou, né? Mas por que a gente fala que a partir dos 35 anos é gestação idosa? Porque os meus ovários, eles vão envelhecendo. Os meus ovários têm uma vida útil, né? Então, depois de um determinado tempo, eu tenho mais chance ou mais risco de ter algumas patologias, né? Então, uma gestação com mais de 35 anos, ela tem um pouco mais de risco de ter cromossomopatias, de ter um nenê com síndrome de Down, um nenê com síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Eu também tenho mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia durante a minha gravidez, de desenvolver diabetes gestacional. Então, são riscos que são inerentes ao envelhecimento humano. Não quer dizer que eu vou ter. Eu tenho um pouquinho mais de chance. E a partir dos 40 anos, essa chance aumenta bastante. Esse risco aumenta. Então, a gente tem que ter um pré-natal bem feito, né? Um pré-natal minucioso. Assim, eu tenho uma mania, vamos dizer assim, de fazer sempre a mesma coisa. Eu faço sempre as mesmas perguntas. Eu tento fazer sempre o mesmo kit de
de cuidados mesmo, kit de exames ou de orientações a cada consulta. Então, na primeira consulta eu falo tal coisa, na consulta do meio do segundo trimestre eu falo tal coisa, na do terceiro trimestre eu falo tal coisa, para eu não esquecer de nada. Mas mesmo assim, eventualmente, às vezes, alguma coisa eu deixo passar. Então, essa é uma forma de eu tentar que nada passe, fazer uma peneira para que a gente não esqueça de como essas coisas, de fazer esses rastreamentos, de fazer essas orientações, sabe? É bem importante. Então, pensando numa gestação saudável, nesse primeiro passo, eu tenho essa necessidade, esse dever de tentar fazer um check-up, né? Exame de imagem, vamos lá, recapitulando. Exame de imagem, que é o ultrassom, exames laboratoriais, exame físico com a coleta de preventivo e, dependendo da sua idade ou da sua história familiar, também exames de mama com mamografia e ultrassom. Vai depender muito de que vem na sua história. Segundo ponto, bem importante, não menos importante que o resto, é nessa mesma consulta para a gente tentar engravidar, fazer os exames do esposo também. Lembrando que aqueles que passam nesse pente fino, eles devem fazer durante o pré-natal os exames, porque é uma oportunidade, o Ministério da Saúde viu isso como uma oportunidade para que os homens também cuidassem da sua saúde, porque é muito difícil captar os homens para fazer cuidados preventivos. Então, o que eu peço para os homens? Geralmente eu peço o kit de exames de laboratório semelhante ao das mulheres. E homens que têm alguma coisa na sua história, alguma doença, tiveram alguma doença que pode reduzir o nível de espermatozoides, ou são muito estressados, ou têm mais de 40 anos, ou são atletas da bike, porque a bike é o único esporte que pode alterar, né, para o homem, porque aumenta a temperatura do testículo, tem toda aquela pressão do testículo na bike que pode ter alguma alteração se ele fizer mais do que 4 horas de bike por semana. Então, neste grupo de risco, homens que andam mais de 4 horas por semana de bike, homens que tiveram doenças que possam afetar a saúde do espermatozoide, homens tabagistas, eu também peço o espermograma. Naqueles casais que estão tentando engravidar há mais de um ano, eu também tenho uma tendência a pedir exames mais completos, que vão além do espermograma, vão também para a mulher alguns exames de imagem que são um pouquinho mais chatos, que é a esterossalpingografia, né? E também ultrassom para controle de ovulação. Então, é uma forma de eu fazer um rastreamento bem geral, bem completo, né, dessas possíveis anormalidades que podem dificultar minha gravidez ou até pode me levar a ter perdas, né? Esse é o primeiro ponto para uma gestação saudável. Segundo ponto, que não é menos importante, rotinas saudáveis. O que são essas rotinas saudáveis? Primeiro, existe uma orientação agora há um tempo, que as nutricionistas batem muito em cima, e eu amo as nutricionistas, porque elas têm um enfoque durante a formação delas nessa parte alimentar que é muito mais completo que a gente na faculdade de medicina. A gente tem que dar o braço a torcer. A gente aprende as coisas mais en passant, mais por cima, né? E não com o grau de detalhamento que as nutricionistas têm. Então, tem os estudos que vieram da nutrição, que se chamam estudos, que até teve um meme esses dias, não sei se vocês já viram, né? Não vamos citar nomes, mas o meme dizendo que se a gente faz alterações alimentares antes da gravidez, os nossos filhos não terão tal doença, porque a gente vai modificar o gene. A gente não vai modificar o gene, mas a gente tem, infelizmente. Senão a gente modificaria tantas coisas no gene, né, para tirar aquela carga familiar que a gente carrega, né? Mas enfim. Mas a gente pode sim fazer algumas alterações que vão me auxiliar bastante durante a gestação e também para saúde do bebê, né? Isso é muito importante. Então, esses estudos que falam da epigenética, vocês já ouviram falar? Isso é importante. Recapitulando, o que é importante para uma gestação saudável para a mãe e para o bebê? Primeiro, revisão de saúde do casal antes de fazer as tentativas. Então, procure o médico de sua confiança, faça exames de laboratório, faça ultrassom, espermograma quando indicado, esterossalpingografia quando indicado. Então, um check-upzão. Segundo ponto, mas não menos importante,
rotina saudável. Mas é difícil. Não é difícil nada. Porque pra fazer porcaria a gente consegue fazer rotina. Agora pra ter uma rotina saudável não consegue? Então vamos lá, pessoal. Vamos se esforçar. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue. É só você dar o primeiro passo dizendo, não, eu quero. Eu quero uma gravidez saudável. Então tá, você quer? Então vem comigo. Segue o que eu tô te dizendo. Me ouve. Ouve a tia. Ouve a tia porque vai valer a pena. Tá? Então vamos lá. Primeiro falamos a rotina, né, de exames médicos. E agora da rotina de saúde saudável, né? De atividades saudáveis. Primeiro, atividade física. Quando engravida tem que parar porque eu posso perder. Calma, pessoal, todo mundo pode perder. Se você ficar amarrado na cama no primeiro trimestre, pode perder. Porque 25% das mulheres vão ter perdas fetais no primeiro trimestre, infelizmente. Claro que se eu conseguir fazer um rastreamento antes, alguma dessas perdas eu já diminuo, né? Mas eu posso ter, sim, perdas, mesmo nas pessoas saudáveis, tá? E tá aí várias das minhas gestantes que estão comigo agora, que já ganharam comigo, que já tiveram perdas, e depois tiveram uma gestação saudável, que não me deixa mentir. Então, uma rotina saudável. Prática de atividade física regular. Mais do que 3 vezes por semana, mais do que 30 minutos cada prática. Então, não vem naquela lambança, eu faço massagem. Massagem não é atividade física, minha senhora. Massagem é para reduzir medida, pra gente se sentir bem, pra gente se relaxar. Mas não é atividade física. Atividade física você precisa suar a camiseta. Você precisa caminhar. Você pode ser andar de bike, pode ser o Muay Thai, sei lá, boxe, o que você gostar de fazer. Mas 30 minutos, 3 vezes por semana, pelo menos, para deixar de ser sedentário, tá? Eu gosto muito de recomendar que na gestação a gente mantenha essas atividades desde que não tenha risco de quedas. Então, se você gosta de bike é massa. Eu não tenho coordenação motora, mas quem tem é maravilhoso, né? Então, tá lá andando de bike, engravidou, põe o rolinho, fica na bike fixa. Porque a gente sabe que a frequência de quedas da bike é bem grande, né? Infelizmente, tá? Então, essa é uma dica. Eu faço Muay Thai. Aí, se você vai para um campeonato, você pode, né, tomar um chute sem querer, né? Então, acho que o Muay Thai já não é muito legal. Mas eu vejo muitas mulheres que continuam treinando, mas que falam para as outras que estão grávidas e fazem só um treinamento mesmo, sempre sem a pancadaria verdadeira. Rayara, as nossas Nutris entrando aí. Eu amo Nutri. Eu falei, Rayara, antes que eu amo. Eu assim, tenho uma hora de admiração, porque realmente nós estamos aí para agregar, nossos trabalhos se agregam, né? Então, vamos lá. Rotina de atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. Isso é para o marido também. E uma nutrição adequada. O que é uma nutrição adequada? Uma nutrição ampla. Eu comer um pouquinho de cada coisa. Eu não posso, eu tenho intolerância à lactose. Então vamos lá na Nutri, vamos ver aonde que eu posso ter mais fonte de cálcio. Às vezes eu tenho que usar um suplemento de cálcio, beleza, mas isso me ajuda muito. Por que ajuda o cálcio na gravidez se o cálcio me deixa estufada? Primeiro, se preparem antes, ajustando sua alimentação. Durante a gestação, tem vários estudos, inclusive da nossa enfermeira obstétrica do Grupo Acolher, doutora Érica, que fez seu doutorado nisso. A ingestão do cálcio, suplemento, na gestação, principalmente aquelas mulheres que têm uma baixa ingesta de leite e derivados, ela diminui o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, né, que é a pressão alta da gravidez. Então, é super importante, tá? Um prato colorido, uma alimentação com mais de 3 tipos de frutas diferentes durante o dia, com pelo menos 2 porções de proteína durante o dia, que pode ser clara de ovo, não precisa necessariamente ser carne de boi. Pode ser carne de porco, carne de vaca, peixe. E o peixe, a gente tem o ômega no peixe, não vamos esquecer do peixe. Para você que é vegana, a gente tem fontes não animais de proteína. A gente tem os cogumelos, que são maravilhosos, deliciosos. Nem sempre tão fácil conseguir ou tão barato, mas aqui na nossa cidade a gente tem entrega de orgânicos domiciliar. Então vocês não podem reclamar, não. Né? A gente tem as proteínas de soja, então a gente tem outras fontes. Então, por isso que às vezes a Nutri é importante para a gente nos dar aquela mão, né? Para a gente fazer as escolhas mais corretas. E isso vale também para o esposo. Tem estudos mostrando que o pai do bebê, o parceiro, sendo obeso, aumenta também o risco de obesidade infantil, obesidade da criança, porque o pai tem muita influência, tá? Olha a minha cunhada entrando aí também na live. Compartilhem essa live, pessoal. Vamos difundir essas informações baseadas
realmente em evidências científicas, não é da minha cabeça, tá? Então, uma alimentação saudável. Então, esses cuidados com a saúde, com essa rotina saudável, devem começar pelo menos 3 meses antes da gente engravidar, se manter na gravidez durante toda a vida. Porque esses estudos de epigenética falam dos 1000 dias, né? A teoria dos 1000 dias. Você já ouviu falar na teoria dos 1000 dias? Então, o que diz essa teoria? A teoria dos 1000 dias diz que o que a gente consome, né? Como a gente se comporta 3 meses antes da gravidez, durante a gravidez, e o que a gente oferece no primeiro ano de vida do nosso filho, tem uma influência direta sobre a sua saúde e sobre a saúde do filho do nosso filho, ou seja, do nosso neto. Então, se eu consigo fazer ajustes na minha rotina, na minha alimentação, eu consigo reduzir os riscos de obesidade e de doenças crônicas associadas a essas alimentação, a essas práticas, né? Para mim, pro meu filho e pro meu neto. Então, não é que eu zere os meus genes, não é isso. Claro, a gente às vezes tem aquelas famílias, né? Que tem aquela herança, porque a herança não quer dinheiro. A herança é sempre alguma coisinha que chega para que a gente tem que resolver. Ah, minha família, minha herança é a doença cardiovascular, dos dois lados da família, não tem pra onde correr. É infarto, é pressão alta, é diabetes, eu não tenho pra onde correr. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar, minha senhora, porque a minha genética já me fada. Já me fada a essa... Eu já tenho mais carga, eu tenho mais chance de desenvolver as doenças do que não desenvolver, porque meus dois lados da família têm. Então, eu tô me esforçando aqui. Tô lá na academia às 6 horas da manhã. E eu comecei a minha rotina saudável mesmo, regular mesmo, na minha gestação. Porque quando eu engravidei, cai aquela coisa assim, pá! Cara, agora eu sou responsável por alguém. Eu sou responsável pela saúde desse alguém, eu sou responsável pela vida desse alguém. E agora, será que eu vou ter condições? Não consigo nem dar conta de mim? Eu vou dar conta de mais alguém? E aí eu comecei a mudar realmente os meus hábitos. Eu sempre tive hábitos bem bons, porque... A minha mãe sempre foi muito assim, nunca tomei refrigerante, porque também a gente não tinha dinheiro, né? A gente só podia tomar refrigerante uma vez por semana e era nos domingos. Então aqui em casa a gente tem também essa prática, né? Sempre tive, desde que a Marcela era pequena, só pode tomar refri aos domingos. E quando ela tava numa festinha, pobre da criança, de uma amiga e não era domingo, ela ligava: mãe, eu posso tomar refrigerante? Hoje não é domingo. Pode, filha, vamos abrir uma exceção. Então ela acabou que ela não se acostumou com esses sabores. Então ela toma até refrigerante desse jeito. Ela não gosta de cachorro quente, ela não se entope de doce, ela não gosta, né? Porque é magra, por isso que é magra a criança. Porque eu já não acostumei ela com isso. Eu sempre gostei muito de salada, de sucos naturais, sempre gostei, né? Claro que eu também gosto de umas coisas que não são tão saudáveis, mas enfim, né? Como diz o Lion aqui, o negócio é cuidar para não deixar essa herança genética para os nossos filhos. Então a gente vai tentando aprimorar, tá? Recapitulando, uma rotina diária, né? Porque a saúde é diária, não é assim, eu vou abrir uma exceção hoje e vou fazer uma dieta. Não é isso, pessoal. A exceção tem que ser a dieta do fast food. É um dia lá que outro que eu vou... Ah, tô com vontade hoje de comer um hambúrguer, né? Apesar que agora a gente tem bastante hambúrguer gourmet, que tem ingredientes maravilhosos e podem ser usados outros elementos que são mais saudáveis, né? Do que, às vezes, comer um bife cheio de gordura lá, pingando na banha e cheio de batata frita. Então... ter uma rotina de alimentação saudável, uma prática de exercícios saudáveis, né, e diários, como uma rotina mesmo. Tem que ter aquele horário e não mudar. Não adianta, não, hoje eu tenho o aniversário da minha bisavó, hoje eu tenho um chá de fralda, e cada vez tem uma coisa e nunca pode fazer a sua atividade. Então, a atividade, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, sim, pelo menos 3 vezes por semana, e alimentação boa, de qualidade, com mais orgânicos, com menos... congelados, porque os congelados eles têm muito sódio, temos que lembrar disso, e até algumas águas minerais têm bastante sódio. O recipiente onde eu guardo o meu suco, a minha água que eu tomo durante o dia, porque o ideal é pelo menos 2 litros de água por dia, né? Então esse recipiente tem que ser livre de BPA. O que é BPA? É uma substância que é usada no plástico, na grande maioria dos plásticos. Tudo que for barato você já pode saber que tem, né? Porque não existe nada bom barato, minha senhora. Vamos ser sinceros. Então o BPA, ele tem essa substância que pode alterar a nossa fertilidade. Então, cuidado, dê preferência aos recipientes de vidro, tanto para carregar sua água, quanto para o seu lanche, seriam os mais adequados. Que mais? Na alimentação, cuidados, que eu vou falar en passant, né? Mas as nutris podem nos ajudar mais.
Então, o que é interessante para quem está tentando engravidar e quer ter uma gravidez saudável? Além dos cuidados alimentares, para quem quer engravidar, pensem em ter uma boa ingesta de frutas vermelhas, porque elas combatem os radicais livres e ajudam na gravidez. Você está grávida? Pense em colocar o peixe pelo menos uma vez por semana por causa do ômega. Lembrem, pessoal, que o alimento, tudo que for natural, tudo que for do dia a dia, ele é melhor absorvido pelo nosso intestino do que o suplemento. Embora a indústria farmacêutica queira fazer-nos pensar que o suplemento é melhor, é mais concentrado, piriri, parará, e que toda a humanidade tem deficiência de vitaminas. Pense bem. Por que Deus ia fazer, né? Por que o ser superior, por que a forma que nós fomos criados teria sido feita para receber suplementos manipulados pela indústria farmacêutica? Sendo que tudo vem dos alimentos ou das plantas, né? Tem uma coisa errada aí. Então vá atrás de uma alimentação saudável. Então vamos lá, recapitulando como ter uma gestação saudável para a mãe e para o bebê. Rotina de exercícios físicos, alimentação saudável, bateria de exames. Engravidou? Escolha um pré-natalista, um obstetra que tem a ver com você. Porque existem muitas pessoas boas, mas se tu não tem empatia pela pessoa, não vai seguir o que a pessoa falou. Tu vai, né, esse cara não tá falando, isso não pode ser verdade, isso aí é balela, não vou seguir, não vai seguir. Então tu tem que ter empatia, a pessoa tem que ter o teu perfil, tem que ter o teu jeito. Você tem que sentar e casar com essa pessoa, para você confiar nela, para você seguir as orientações, para você dividir, né, com ela. Então, e durante a gestação a gente tem que ter uma rotina de pelo menos uma consulta por mês. Eu tenho que nessa consulta medir pressão, eu tenho que nessa consulta ver o meu peso. Ai, mas o peso não é o mais importante, o que importa é a saúde do meu bebê. Concordo? Mas você não vai me dizer que se você ganhar 20 quilos na gravidez, esses 20 quilos são de nutrientes. Porque provavelmente 10 desses 20 quilos são de fast food, negrinha. Ou de doce, negrinha. Então não vem enganar a tia, porque a tia sabe que a tia também já teve grávida, tá? Então fazer a rotina do seu pré-natal, escolher seu pré-natalista pelo menos uma consulta por mês. Nessas consultas eu tenho uma bateria de exames que é super importante, tá? Pra eu fazer. Tem alguns exames que são feitos no início e outros no final. Eu tenho o hábito de fazer primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, repetir alguns exames. Não são todos que eu faço sempre, mas exames de laboratório, tá? Esses exames tem que ter hemograma, tem que ter a glicemia, que é o açúcar, tem uma orientação mundial, se for possível, se a pessoa tiver condições, fazer o rastreio universal de diabetes gestacional, que deveria ser glicemia de jejum, e o teste de tolerância à glicose, que todas adoram, que é feito entre 24 e 28 semanas de gestação. Também tem uma orientação da gente fazer coleta de secreção vaginal no início, para ver bactérias gerais, e no final, a partir das 35 semanas, para a gente fazer pesquisa de streptococcus beta-hemolíticos, que é uma classe de bactérias que podem levar a uma infecção mais grave, inclusive a complicações bem importantes para a mãe e para o bebê. Eu tenho que fazer rastreamento de doenças infecto-contagiosas durante a gravidez. E eu tenho ultrassom. Tem gente que acha que o ultrassom é o principal. Se eu fizer 20 ultrassons durante a gravidez, não preciso fazer pré-natal. Não é assim, pessoal. Porque tem coisas que a máquina não substitui. Tá? Então tem coisas que o mais importante aqui, ó, o olhar humano, a intuição. Né? Eu tenho uma intuição que é bem forte, que me ajuda muito. Eu tenho meu anjo da guarda aqui, que ele fica aqui no meu ouvido. Assim, quando passa alguma coisa que meu anjo da guarda não me chamou a atenção, cara, eu fico pensando, cara, por que me trouxe de ensinamento isso? O que eu tenho que aprender com isso? Porque meu anjo da guarda, ele tá sempre aqui no meu ouvido. Ele dá uns palpites bons. Então, eu tenho alguns ultrassons que são obrigatórios e outros que são opcionais na gravidez, tá? Obrigatórios são os morfológicos. O morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 12 e 14 semanas, que antigamente a gente fazia só a medida da translucência, que é aquela gordurinha atrás do pescoço do bebê, que é um rastreamento para algumas síndromes, né, como síndrome de Down também, é um rastreamento, né, não quer dizer que quem tiver alterado que vai ter um neném com síndrome de Down, é um rastreamento, é a forma de passar a peneira, né. E hoje em dia se faz também a medida dos órgãos que foram formados até aquele momento, porque não tem todos os órgãos formados. Neste ultrassom também, nesse morfológico do primeiro trimestre, eu faço o Doppler. Quem tiver Doppler alterado, provavelmente tem mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, é um momento ótimo para eu instituir as medidas de prevenção da pré-eclâmpsia. Prevenção. Se o seu exame der alterado, não fique em pânico,
Não quer dizer que seu Doppler alterado, você vai ter pré-eclâmpsia. Não quer dizer que a translucência nucal alterada, você vai ter um bebê com alguma malformação, algum problema com alguma síndrome. Não quer dizer. É um rastreamento. Aí eu tenho que ir mais a fundo, aí eu tenho que mandar fazer medidas preventivas, aí eu tenho que fazer outras medidas, né, para elucidar essa sugestão. Segundo, ultrassom e o mais importante de todos, o morfológico do segundo trimestre. Aí todos os órgãos estão formados, eu vou ver. Tá tudo certinho? Eu repito o Doppler também, esse mesmo Doppler para rastreio de pré-eclâmpsia, e eu faço a medida do colo do útero, que é uma parte transvaginal do exame, para ver se eu tenho risco de trabalho de parto prematuro. Então, na verdade, são 3 exames que eu acabo chamando de morfológico do segundo trimestre, tá? Muito importante. Se eu tiver que escolher um exame de toda a gestação, de uma ultra de toda a gestação, eu vou fazer essa ultra, ok? Porque essa realmente é a minha mais importante. Eu gosto de fazer no início, quando a pessoa descobre que está grávida, para ver se fecha o diagnóstico. Eu gosto de fazer outro ultrassom entre 27 e 32 semanas, para ver como é que está o desenvolvimento. Depois eu repito com 34, 35. Eu gosto de fazer o ecocardio fetal como rotina, mas são coisas que eu gosto. Não está escrito lá nos guidelines, não está escrito lá nas orientações da nossa federada, que são exames obrigatórios, tá? E aí eu repito também exame de urina, tipagem sanguínea, que é importante. Quando a mãe for RH negativo, eu tenho que checar o pai. E o pai, o que é positivo? Eu tenho o risco de incompatibilidade do sangue, que é um risco que é maior para a próxima gestação e não para essa. Mas eu posso oferecer para a mãe algumas coisas. Eu posso oferecer que ela faça uma vacina preventiva com 28 semanas de gravidez. Algumas pessoas fazem, outras não. Tem uma série de discussões em torno disso. Nos Estados Unidos se faz de rotina, mas eu tenho uma série de discussões que isso não cabe aqui a gente falar, mas é uma coisa que a gente orienta e ela é obrigatória depois que o bebê nasce, se o bebê for positivo. Aí a mãe que faz a vacina não é o bebê, tá? Eu tenho outras coisas que eu posso alertar, outras práticas que eu posso alertar durante o pré-natal para a mãe ter uma gestação saudável, né, com seu bebê. Se manter tranquila. Então aí entra o nosso pré-natal psicológico. A psicóloga do nosso grupo Acolher estava aqui. A Suzane, maravilhosa, teve nenê comigo, um parto normal na banheira, fabuloso, tá? E ela nos dá o apoio para essa parte psicológica, porque ela já passou por isso, ela sabe que não é mole. Depois vem o puerpério, né, que é o power, muito power, que é o puerpério. Então a gente precisa estar preparada psicologicamente. E o Ministério da Saúde já se deu conta disso. E desde 2016 ele orienta que a gente faça o pré-natal psicológico concomitante ao pré-natal médico. Você vê que o Ministério da Saúde está ligado. Você pode até reclamar do SUS, pessoal, mas o SUS está ligado nas orientações. Pode ser que as equipes não estejam dando conta. Pode ser que não tenha uma organização na sua cidade, mas o Ministério da Saúde tem orientações que são muito pertinentes. Então, pré-natal do pai é onde a gente faz os exames do homem que não fez no período pré-concepcional. Pré-natal psicológico, tá lá, o Ministério da Saúde nos orienta, tá? Vacinação, eu tenho, né, o ideal é antes, quando eu tô naquela rotina de tentar engravidar, eu já pegar e checar minha carteirinha de vacinação e fazer toda a minha vacinação, vou deixar minha vacinação em dia. Se eu não fiz isso, eu vou fazer as vacinas que eu posso fazer durante a gravidez, tá? O que são as vacinas? O que é a rotina de vacinação na gestação para proteger a mãe e para também a gente passar os anticorpos para o bebê? Rotina. Antitetânica especial da gravidez, DTPA, que se faz a partir das 20 semanas. Rotina, vacina da gripe. Depois, em epidemias ou pandemias, vacina do coronavírus, vacina da febre amarela quando tem epidemia, né? As outras vacinas, não, a vacina da rubéola não se faz na gravidez, porque tem risco do bebê. Se eu fiz antes da gravidez, quando eu tô tentando engravidar, eu espero pelo menos 30 dias para começar as tentativas de gestação, tá? Outra coisa importante, suplementos na gestação. Olha que eu falo muito e eu falo rápido e mesmo assim eu tenho muita coisa ainda para falar.
Acho que não vai dar nesse tempinho, não. Vou precisar que vocês me sigam na quinta-feira aqui, nesse mesmo canal, pra gente falar um pouquinho mais. Vai ser outro assunto, mas a gente pode retomar se vocês acharem pertinente algumas coisas que a gente tá falando aqui hoje. Então, suplementos. O que eu uso de suplemento? Quando eu tô tentando engravidar, ácido fólico ou metilfolato. E mantenho até o final do 3º mês da gravidez. Por que eu uso isso? Eu como bastante verdura, com bastante folha verde, eu não preciso. A orientação é que a gente use sim. Por quê? Tendo níveis de ácido fólico no sangue, eu diminuo o risco de ter lábio leporino, fenda palatina, meningomielocélica e aquela coluna aberta. Então, pense na importância de um suplemento tão fácil da gente utilizar, a importância que ele tem no dia a dia. E aí, na gestação, eu tenho como suplemento, então, obrigatório, até as 12 semanas, usar o ácido fólico ou metilfolato. E depois, no 3º trimestre, como obrigatório, usar o ômega, tá? O ômega, ele é importante porque ele faz parte da maturação do sistema neural, né? Do sistema da parte do sistema nervoso. Então, do bebê. Então, ele é bem importante. O ômega, ele tem nos alimentos, né? Nos peixes mais gordos. Então, no salmão, por exemplo. Mas todos os peixes, tem maior quantidade, peixe prego, salmão. Mas em todos os peixes ele tem uma certa quantidade. Então, uma dica. Tô grávida, me dá uma fome no meio da tarde. Faça um sanduíche de pão integral. Não é que o pão integral não tenha caloria. Tem caloria sim. Engorda, claro que engorda. Tudo vai engordar, dependendo da quantidade, minha senhora. Mas o pão integral, ele tem os grãos que aumentam a saciedade. Ele tem os grãos que auxiliam no movimento intestinal e na nossa saúde intestinal, para a gente não ficar constipada, para a gente não ficar com prisão de ventre na gravidez. Mas lembre-se, dê preferência ao pão integral natural e não aquele que a gente compra industrializado. Porque se vocês forem ver ele no rótulo, a maioria dos pães integrais industrializados tem tudo menos o que era para ter, que era fibra. Há um tempo atrás, tipo há uns 5 anos atrás, saiu até uma reportagem mostrando que uma empresa bem conhecida de alimentos infantis lançou um biscoitinho que era até bem gostoso, integral, entre aspas, que era cheio de fibras, que era super conhecido, todo mundo usava assim, meu, que legal, então esse aqui eu gosto. E aí teve um teste laboratorial mostrando que eles botavam coloração, botavam corante pra ficar com carinha de integral, que não tinha fibra porcaria nenhuma lá, que era só farinha branca. Sacanagem, cara. Os caras cobram mais caro, se cobram mais caro, então põe um alimento de qualidade. Então é melhor você pagar para pequeno empresário ali da esquina, a sua vizinha empreendedora, que faz lá na mão o pão integral verdadeiro, que põe um fermento natural verdadeiro, que é mais caro porque compra produto bom, do que comprar da indústria um industrializado meia boca, né? Por favor, tá? Então, ácido fólico no início da gravidez ou metilfolato, no final da gravidez o ômega. Esses são obrigatórios. Durante a gravidez vai depender. Se o seu teste de Doppler mostrou aumento do risco para pré-eclâmpsia, a gente vai usar o cálcio 2 vezes por dia até o bebê nascer, além de outras cositas más. Se você tem intolerância à lactose, a gente pode usar sim também o suplemento de cálcio. É bem interessante. O suplemento de cálcio hoje em dia tem em forma de bala, que não fica tão parecendo remédio, tem em forma de comprimido para quem enjoa das balas. Então tem uma gama muito grande que a gente pode lançar a mão. Tá bom? Outra coisa importante para ter uma gestação saudável, além da atividade física, né, de preferência com o educador físico, é a saúde da pelve. Guria, depois que tu descobre que a pelve, ela tá envolta em tanta coisa na vida da gente, a gente começa a dar mais valor para ela. A pelve, então, é o nosso quadril, né? Então, uma das nossas orientações é que para a gente ter uma boa mobilidade pélvica é fazer fisioterapia pélvica. Eu amo fisioterapia pélvica, porque ela diminui minha dor nas costas. E a gente pode fazer fora da gravidez também, né? Pode fazer para reduzir perda urinária, as mulheres mais idosas, pode fazer para parte sexual, com enfoque mais na parte sexual, e a gente pode fazer fisioterapia pélvica durante a gravidez para a gente ter mais mobilidade na pelve para nos ajudar na hora do parto. A gente pode fazer
para fortalecer a musculatura do períneo, para diminuir risco de perda urinária, para diminuir risco de dor lombar baixa. Mesmo depois de começar a fazer fisioterapia pélvica, tu não tem aquela dor na lombar. É a coisa mais maravilhosa. Então, assim, ó, vão atrás porque vale a pena. E é de... mas eu já faço... eu já faço pilates, eu já faço musculação. É diferente. Porque quem tem um enfoque da fisioterapia pélvica já tem um outro olhar. Vai dar um exercício diferente pra gente. Vai dar umas dicas bem legais. Às vezes as dicas se contrapõem com de outros profissionais, né? Então, nem sempre é tanto fácil. Porque existem algumas divergências, né? No mundo da saúde. Mas a gente tenta sempre trabalhar em conjunto para atingir os melhores resultados e trazer uma satisfação e uma qualidade para você, né? Então, isso é importante. Então, já são 8h05, eu vejo que tem muita gente entrando, que legal, muita gente conhecida, estou muito feliz. E vou pedir para vocês, então, anotarem aí no caderninho de vocês, colocarem um sininho para tocar, que toda segunda e toda quinta, às 7h16, a gente vai fazer uma maratona de orientações para gestação e puerpério. Isso engloba não só os cuidados com a gestante, mas também cuidados pensando no bebê, pensando no pai do bebê, né? Para você que de repente vai fazer uma fertilização também é importante. Para você que tem uma relação homoafetiva e quer se preparar para fertilização é importante também. Eu tenho um casal maravilhoso de 2 meninas fofíssimas que fizeram fertilização e tiveram as gêmeas comigo. Elas têm um diário falando sobre como é que foi elas engravidarem, como é que foi a fertilização, como é que tá sendo agora a amamentação, porque as duas amamentam, que é muito lindo, né? Que tiveram gêmeas, lindíssimo, lindo, 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 lindo. Então vamos aproveitar esse canal aqui pra gente trocar dicas, pra gente esclarecer as nossas dúvidas, pra gente ter uma gestação bem saudável, pra gente ter nosso nenê saudável nos braços, pra gente sair com a nossa sanidade física e mental. Gurias, se preparem mentalmente, se preparem psicologicamente, porque faz diferença o preparo psicológico. Faz diferença a gente ter aquele apoio. Mas eu converso com a minha sogra, converso com a minha mãe, com a minha prima. Não é a mesma coisa de ter alguém com ouvido neutro, para você poder falar tudo aquilo mesmo. Para poder falar. Sabe aquelas mudanças de humor na gravidez? Tem aí várias gravidinhas que já foram minhas grávidas que sabem que eu tô falando a verdade. Sabe aquelas mudanças de humor, tem vontade de matar as pessoas, que você ia ficar com raiva de ter engravidado, depois você ficar arrependida por ter tido raiva de ter dito que tava grávida. E aí você pensou, puxa, devia ter comprado uma bicicleta em vez de ficar grávida. Devia ter trocado de carro. Aí depois, ai meu Deus, por que eu pensei nisso, bebezinho tão fofo? Todas aquelas loucuras, a gente precisa, pessoal, a gente precisa de um apoio. Eu vou deixar aberto também para vocês fazerem perguntinhas. Eu vi uma pergunta que é bem comum, né, no nosso grupo lá, porque quem acompanha o pré-natal comigo no consultório sabe que a gente tem um grupo fechado para orientações por esse nosso grupo multidisciplinar maravilhoso, que é o Grupo Acolher. Se vocês forem ali no Instagram do Acolher, vão ver também que a gente tem bastante material, que a gente posta bastante coisa, né? Então, a gente tem um grupo fechado de orientações, que uma vai lá e apoia a outra, faz seu relato de parto, né? Faz sua pergunta. E uma das perguntas bem frequentes no grupo e que também apareceu aqui foi: pintar o cabelo. Posso pintar o cabelo na gravidez? Então, não existe nenhum estudo com mulheres que pintaram o cabelo e mulheres que não pintaram o cabelo, para ver quem é que tinha malformação ou não. Em princípio, o que a gente faz? A gente deixa passar o período da organogênese. O que é organogênese? É o período onde a gente está fazendo a formação dos órgãos. Então, a gente deixa passar esse período, que é até as 20 semanas, e depois das 20 semanas a gente libera para fazer luzes, libera para pintar o cabelo, né? Antes disso, de preferência usar produtos mais naturais ou tonalizantes, tá? Quanto à depilação, que é outra... Porque pra gente ter uma gestação saudável, a gente tem que manter nossa autoestima também, né, pessoal? Por favor. A gente quer ficar bonita, né? A gente já tem uma tendência a ficar mais inchada. Quando o dia tá quente, então, a gente, poxa, aí não pode se depilar, tá de sacanagem, né? Então, depilação até as 36 semanas. Por quê? A partir das 36 semanas, aumenta a chance de eu entrar em trabalho de parto. E se esse trabalho de parto vira uma cesárea, um parto com laceração, um parto com uma epísio, e eu tenho folículos infectados ali no caminho, eu aumento o risco de infecção de minha ferida operatória. Por isso que a gente orienta a fazer depilação, independente do tipo.
Pode ser com cera, pode ser com gilete, sei lá eu, até as 36 semanas. E depois disso, não. Ah, e a depilação a laser tem algum problema? Também não tem estudo científico. Pela lógica não teria, superficial, né? Mas não tem estudo científico. E os chás? Quais são os chás que eu posso usar na gravidez? É a outra pergunta que bomba lá no nosso grupo. Então, tem até uns instas bem legais sobre chás que eu amo, que eu sigo. Inclusive, é uma mamãe acolher e fez doutorado nessa área de chás, falando sobre chás na gestação. Primeiro, os chás. Tudo é quantidade, pessoal. Tudo na vida é quantidade, né? Ah, eu não posso tomar canela. Se canela fosse tão abortivo, né? Ninguém ia lá no contrabando comprar o remédio do contrabando para abortar quando quisesse abortar. Ia chupar um pauzinho de canela e ia abortar. Tá de sacanagem comigo, né? Então, mas tudo é a quantidade. A gente não vai usar uma quantidade de canela, nós vamos chupar uma árvore inteira. Então, botar um pouquinho na tortinha, tomar um chá de maçã com canela não vai ser problema. Mas para ficar assim, mais fácil a gente memorizar, a gente orienta aqui chás fortes, chás amargos. Mas não quer dizer que é o amargo, mas é só pra gente memorizar, né? Que seriam boldo, carqueja, canela, eles devem ser evitados na gravidez. Então, se eu preciso pro meu estômago, eu posso usar um chá de hortelã, um chá de macela, numa quantidade não tão exacerbada, tá? Mas eu posso usar sim. O que mais? As dúvidas. Eu tinha anotado algumas duvidazinhas que são comuns ali no grupo, que inclui as dúvidas mais comuns. Então, pintar o cabelo, depilação, chás, trabalho. Agora, com a pandemia, vou aproveitar meus últimos minutos para falar sobre isso. Com a pandemia, muitas pessoas perguntaram: eu trabalho, me afasto do trabalho, qual trabalho que é prejudicial para o meu bebê? Então, trabalhos onde eu tenho risco de queda, né? Eu vou tentar me afastar. Eu trabalho como pedreiro, subo no andaime. Não dá, tem muitas mulheres que trabalham nisso, tá? Então, não, vou evitar. Trabalhos que manipulem produtos tóxicos, né? Eu trabalho com formol diretamente, que eu posso ter uma intoxicação. Eu trabalho num laboratório com produto X, então eu vou tentar me afastar. As aeromoças, por causa da compressão e descompressão, a orientação é que sejam também remanejadas dos seus empregos. E agora, com a vacinação do Covid, nós estamos voltando. Mulheres que não foram vacinadas ou que não querem se vacinar, a lei deixou uma brecha. Inclusive, a gente falou um pouco disso ontem, junto com o meu amigo Alexandro, advogado. A gente falou um pouquinho numa live passada, mas a gente pode voltar a falar isso sobre os direitos trabalhistas das gestantes numa próxima live também. Sobre o chimarrão, é verdade, Marina, quase ia me esquecendo do chimarrão. Então, chimarrão é uma polêmica, temos mais 2 minutos. Uma polêmica o chimarrão. Então, tem uns estudos que mostram que excesso de algumas substâncias que tem no chimarrão pode trazer alterações cardíacas para o bebê. Mas tem algumas meta-análises, né, que são os estudos mais robustos, mostrando que não. Então, o que eu sugiro? A gente reduz o consumo a partir do 7º mês de gravidez. A gente reduz o consumo de chimarrão para 4 xícaras por dia, né? E se você fez um ecocardio fetal que tem uma tendência à constrição dos vasos, que tem alguma alteração, a gente corta não só o chimarrão, mas alguns outros produtos que podem ter esse mesmo efeito, tá? Isso é bem importante. Café preto, então 3 a 4 xícaras por dia no máximo, mas é aquele copão, que não é o hábito aqui no sul. Aqui no sul a gente tem mais hábito de chimarrão mesmo, né? Então, estamos a 1 minuto de terminar a nossa live. Quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora, vocês que passaram, vocês que compartilharam essa live com as suas amigas. Compartilhem mesmo, vamos aproveitar e disseminar toda essa informação embasada em evidências, porque isso que é importante. Porque no momento que a gente tem conhecimento, a gente não é enganada. No momento que a gente tem conhecimento, a gente tem poder de tomar as decisões sobre o que é melhor para nós mesmas. Então vamos lá empoderar essa mulherada que está pensando em engravidar ou que está grávida. E você que não começou o pré-natal, comece, porque é muito importante, e escolha uma equipe da sua confiança. Confie na sua equipe, tá? Um beijo, uma boa noite para todo mundo.